Está começando o nosso segundo talk show sobre Creator Economy aqui no Dia Mundial da Criatividade em Feira de Santana. É o nosso último de hoje, mas calma que amanhã tem mais. Amanhã tem mais 3 talk shows incríveis. E hoje a gente vai fazer um modelo um pouco diferente. Esse segundo já é um pouco diferente, porque a gente recebe uma marca e um creator justamente para debater sobre essa questão da relação, criação. Vai ser realmente um momento muito interessante. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Antônio Levi, sou apresentador aqui do Cria Que Pode. Sou um homem negro de pele clara, estou utilizando uma camisa da maravilhosa Juva Estamparia, que eu sou completamente apaixonado. Vocês sabem, né, gente? Eu realmente gosto muito dessa marca, porque louvar Feira de Santana é uma das coisas que eu mais amo fazer. Nessa camisa, que é preta, uma t-shirt preta, a gente tem uma mulher, uma silhueta vermelha, uma mulher branca de silhueta vermelha, que usa a caixa d'água do Tomba de coroa, à esquerda, olhando para a direita, e ela, ao lado, tem o texto Princesa do Sertão. Eu também estou utilizando um short verde e um tênis verde também. Estou utilizando um relógio no braço direito, anel e um óculos também. Meu cabelo é crespo, preto, curto. Mas eu não tô sozinho nesse episódio. Eu tenho co-apresentadora, porque eu sou muito chique, entendeu? Então, hoje a gente vai falar de gerações criativas e Creator Economy, não é, Dan? É sim, Lê, é um prazer estar aqui de novo no Cria. Muito boa tarde para você aí de casa, boa tarde a toda a plateia, boa tarde aos nossos convidados mais que especiais. Meu nome é Dandara, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos crespos, bem volumosos. Hoje eu também estou usando uma blusa da Juva Estamparia com o nosso país, Tomba, caixa d'água do Tomba. Amo! Um macacão jeans e um tênis branco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você não pôde estar presente aqui, acompanhe a gente nas redes sociais do Cria, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok. Então, acompanhe a gente nesse bate-papo que vai ser muito legal, eu prometo. Até porque tá rolando uma mega cobertura do Cria Que Pode, né? Inclusive, sexta-feira sai um episódio especial sobre os 3 dias de episódio, com muitas entrevistas e muita coisa boa. É claro que você não vai perder, né? Então já se inscreve lá no YouTube, youtube.com/criaquepode. E segue a gente aqui no Instagram. Vamos começar, Dan? Vamos lá. Quem é o nosso primeiro convidado? Então, olha só, com muito carinho, eu vou apresentar aqui e realmente eu vou precisar ler, porque ele é tanta coisa, sabe, que eu não consegui acompanhar. Vamos lá. Olha só, estamos recebendo aqui hoje o criador de conteúdo, jornalista, professor do curso de Comunicação Social da Unifat, pós-graduado em Assessoria de Comunicação e mestrando em Comunicação na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Foi produtor da TV Subaé, filiada da Globo aqui em Feira de Santana. Atualmente é produtor e apresentador do programa Altos Papos na Rádio Princesa FM e também integra o coletivo cultural Panavoá aqui em Feira. Direto de Cruz das Almas, está aqui na Princesinha do Sertão há cerca de 10 anos. Brilhando muito, inclusive. Seja muito bem-vindo, João França. Oi, Levi. Oi, Dandara. Boa tarde pra vocês. A minha companheira aqui também de palco. Posso chamar de palco, né? Porque aqui só teve artista hoje. Tô me sentindo muito honrado de estar aqui. Obrigado e sucesso pra esse festival que tá acontecendo aqui em Feira. Não tinha lugar melhor pra esse evento acontecer que Feira de Santana, viu? Que essa cidade pulsa assim, de formas variadas aqui no sertão da Bahia. Arte e criatividade. Fantástico, Feira é meu país. Mas, como eu disse, é um creator e uma marca. E a marca que abre esses talk shows, né, hoje é ela mesma, a Unex, a mantenedora do evento aqui em Feira de Santana. A Unex, você já deve ter ouvido falar na antiga FTC, UniFTC, pois é, ela foi uma das pioneiras em Feira de Santana. Aqui na década de 90 foi fundada e veio mudando. Depois de se tornar Centro Universitário de Excelência, a Unex lança o primeiro curso particular de medicina aqui em Feira de Santana. Eles sabem ser pioneiros. A instituição é realmente uma referência quando o assunto é educação disruptiva e educação de altíssima qualidade e altíssimo nível. Para representar esta marca incrível, nós vamos bater um papo maravilhoso com ela, minha queridíssima Fran,
que é gestora comercial do Departamento de Medicina da UNEX, a UNEX-Med. Bem-vinda, Fran. Oi, você viu que a gente gosta de ser o primeiro, né? Sim, amo! E a gente não poderia deixar de receber em primeira mão esse evento maravilhoso, né? Tinha que acontecer aqui. Então, assim, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Esse casamento deu bom, deu match, e eu acho que ele vai durar, viu? Que muito. maravilha! Amém, Senhor! Que massa! Tá, então vamos começar o nosso papo entendendo um pouco sobre esse ramo de saúde e criatividade, tá? João, eu queria saber de você como que começou esse interesse, como começou a sua carreira como criador de conteúdo em diferentes frentes. Na verdade, assim, eu acho que em boa parte das experiências de pessoas que eu conheço, que também trabalham com produção de conteúdo, isso começa de uma forma muito intuitiva. Por uma necessidade mesmo humana e uma aptidão que vai se desenvolvendo nas experiências que a gente busca na vida. Então, assim, desde criança, eu era aquele filho, assim, que dava um pouco de trabalho em casa porque as respostas tinham que ser mais elaboradas, entende? Por quê? Por que não? Porque não é resposta, minha mãe. Eu quero ir. Então, assim, eu sempre busquei essas respostas em casa, na família, na escola. Era um estudante um pouco briguento também. Então, chegou um momento que eu disse assim, essa energia que existe e que está comigo em quase tudo que eu faço, tem que ir para a profissão também. Falei, olha, vou para jornalismo, mas vislumbrando fazer publicidade. Porque eu queria poder trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com criatividade. Sim. E eu achava no início que jornalismo não ia me dar essa possibilidade, porque eu achava que jornalismo era muito certinho, muito quadradinho, aquela coisa que a gente imagina do jornalista na bancada, sentado, fazendo apresentação. E depois eu descobri, no curso de jornalismo, que a criatividade, ela pode estar em qualquer coisa que a gente faz. Massa. Criatividade é a nossa forma de resolver a vida cotidiana, né? Então, assim, a dona de casa é genuinamente criativa, né? Desde a lógica de organização da cozinha, o jeito de colocar cada coisa na prateleira, a ciência de lavar os pratos, até o professor que está em sala de aula e que precisa realizar atividades para prender a atenção dos estudantes. Tudo isso eu entendi que em comunicação e produção de conteúdo a gente também faz. E uma coisa que é importantíssima em produção de conteúdo e que eu entendi também nesse processo, que estou fazendo essa volta toda para dizer que foi orgânico, é que a coisa mais cara do mundo em produção de conteúdo se chama identidade. Por que é a coisa mais cara do mundo? Porque não existe quem ofereça o mesmo produto com o mesmo valor que a sua identidade, certo? Então, às vezes, a gente começa a produzir conteúdo e quando pensa em profissionalizar, a gente já tem um monte de referência na cabeça. E a gente busca se espelhar em alguém ou alguma forma de fazer, e muitas vezes isso leva a gente para um lugar de padronização. Fazer mais do mesmo, fazer sobre aquilo que já está sendo dito, e o seu olhar, a sua característica, o seu jeito de se movimentar, o seu tom de voz, as coisas que você pensa, porque você tem uma identidade exclusivíssima, você acaba deixando de lado. Porque se ninguém faz como eu, certamente o meu está errado. Não. É justamente o contrário, né? Então, nesse percurso, foi que eu fui descobrindo que eu era produtor de conteúdo. No trabalho, as pessoas diziam, por que você não publica mais coisa no Instagram? A gente gosta tanto de ver. Poxa, quando você posta alguma coisa, todo mundo comenta, por que você não tá ganhando dinheiro com isso? Mas isso aí é outro assunto, né? Como conseguir monetizar aquilo que a gente faz e começa a fazer, geralmente, de forma orgânica.
Ele é tudo, é muita coisa, é muita coisa. Professor, né, gente? Professor gosta de falar. Professor é assim. E fica todo mundo assim. E riquíssimo em conhecimento. Olha essa oratória, né, gente? Mas assim, pra ser tudo isso, precisa ter saúde. Precisa cuidar da saúde, né? A gente precisa estar bem pra poder criar. E é aí que entra a UNEX, né? Trazendo um evento de criatividade. E à primeira instância a gente fica, meu Deus, como assim? Mas quando a gente reflete minimamente, percebemos que, diga-se de passagem, foi uma ideia incrível, né? Já estou aqui desde de manhã e estou vendo o quanto tá sendo muito legal todos os talks. Tive uma talk, tá? Porque eu sou inspirador. Mas então, Fran, conta um pouquinho de onde é que veio essa ideia, como foi a conversa com a Carla Capitural, que é a nossa líder local de Feira de Santana, e como foi pra vocês sediar, né, esse evento incrível. Dá? Vamos lá. Então, conhecer Carla foi bem aleatório. E aí, em 10 minutos de conversa, eu quero você. Eu quero você e a gente vai fazer essa coisa acontecer. E ela chegou aqui, foi tão engraçado que no dia que a gente marcou a reunião, falei, não, vamos marcar a reunião para hoje à tarde? Aí ela, tá, claro, com certeza. Eu falei, gente, e ela chegou com a cara de desespero, com o olho assim, o brilho no olho indo embora já. Ela, minha mantenedora, não sei o que, eu preciso de um mantenedor pra amanhã. Eu fiz, oi? Então... Meu Deus! E ela começou a contar, né, todo o projeto, como é que funciona, tudo que ia acontecer, né, e a gente falei, não, bora fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, fale com o fulano, fale com o ciclano e tal. Falei assim, eu quero isso. Até porque a gente está vivenciando um momento bem diferente aqui na UNEX-MED. A gente está construindo justamente o que a gente faz tanto interno. A gente tem uma excelência interna aqui que é fantástica. Os nossos professores são extremamente criativos. Ai, por favor, amanhã tem oficina com o nosso professor, viu? Sim, o de cardiologia, não é? Isso, exatamente. Então, assim, ele vai ensinar de forma criativa a anatomia do corpo humano. Eu digo pra ele, sou sua fã, não postou hoje por quê? Não entendi, eu queria ver. E olha que, assim, eu sou uma pessoa que não gosto muito de corpo, essa coisa não, sabe? Mas ele cria de uma forma, entrega uma aula tão dinâmica, tão diferente, sabe, que os alunos conseguem ficar impactados. Então, assim, quando eu pensei, falei assim, não, a gente vai topar essa ideia pela primeira vez em Feira de Santana de forma presencial. A UNEX-MED vai entrar nesse projeto e, assim, a gente está com a nossa professora do NAP também, fazendo oficina, inclusive agora, falando sobre criatividade, porque a gente oferece, inclusive, para os nossos alunos de medicina, uma oficina de criatividade e ensino. Então, assim, como é que eu aprendo? Como é que eu consigo colocar um cronograma para colocar todas as disciplinas em ordem? Então, assim, a gente faz essa entrega para o nosso aluno. Então, o núcleo de apoio, né, psicológico que a gente tem aqui traz essas ferramentas no nosso dia a dia. Eu falei, por que não levar essas ferramentas que são tão criativas e mostrar para a nossa comunidade, mostrar para as pessoas que a gente ensina de um jeito diferente e com excelência. Então, foi essa a minha ideia com a Carla. O casamento foi perfeito. Desde o primeiro dia foi match total, assim, a gente se conectou, parece que a gente se conhece há 20 anos, as nossas ideias foram fluindo, e aí fui apresentar outras pessoas que são referências para mim aqui em Feira de Santana de criatividade. Como diz que feira é diferente, né? Só podia ser de feira. Então, assim, feira tem a particularidade dela. E nada mais do que a primeira faculdade privada de Feira de Santana trazer o primeiro evento WCD presencial, né? Justamente trazendo essa questão de economia, criatividade, conteúdo digital, saúde. Sim. Então, assim, a gente falar de saúde de forma criativa, a gente falar de saúde mental de forma criativa. Então, isso é extremamente importante. Eu acredito em mecânicas diferentes e a instituição também. A instituição traz muito esse pertencimento, a gente vai ensinar de forma diferente. Então, assim, os nossos alunos têm essa expectativa, né? Tem esse diferencial que eles conseguem aprender de forma dinâmica. E eu acho que isso é interessante. Acho que nem todo mundo aprende igual.
Sim, 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 sim. Ano passado, inclusive, no WCD Salvador, a gente falava sobre inteligências múltiplas, né? As inteligências múltiplas de Gardner. E isso é muito interessante. Mas a Dan tem uma super pergunta pra você. E assim, só uma observação, que é um debate muito presente hoje em dia nas instituições, trazerem assuntos, trazerem outras atividades para além do curso, né? Para além do curso, não só o que é abordado ali, porque não só a criatividade, mas tudo envolve a vida da pessoa quando sair aqui da instituição, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, você tem, eu tenho certeza que a galera aqui também tem, de Fran, como é que é feita, qual é a base estratégica para serem selecionados os criadores de conteúdo aqui para a UNEX? Olha, e são muitas ações que eles fazem, viu? De conteúdo. E marketing omnichannel, né? Essa coisa do marketing multicanais, a UNEX entende. Conta o segredo pra gente, vai, Fran, que a gente quer saber. Muita. Inclusive, assim, a gente adotou uma nova ferramenta agora, né? Que é justamente dos nossos professores, do nosso coordenador, por exemplo, ser o nosso digital influencer. Então, assim, hoje é o nosso coordenador, que é o Dr. Rinaldo, que fala, assim, eu falo que ele tem um microfone emotivo, porque ele carrega uma emoção, ele carrega que é essa questão. Então, assim, o nosso influencer não precisa ser alguém que tem likes, curtidas, que tem seguidores. Ele precisa que seja uma inspiração de paixão. Sim, perfeito. Que é a base de ser uma influência. Exatamente. Então, assim... Por favor. Não, que inclusive é a base de ser uma influência, né, de fato. Isso, então assim, esse é o ponto principal. É apaixonado? É apaixonado por Feira de Santana? É apaixonado por alunos, por pessoas, né? A gente tem uma política aqui que nossa metodologia é que os nossos médicos sejam humanizados. Então, assim, que eles toquem no paciente, que eles conversem com o paciente, que eles olhem nos olhos do paciente. Então, os nossos alunos, desde o primeiro semestre, eles têm esse contato, porque o nosso coordenador, ele inspira isso. Então, assim, hoje ele é o nosso maior influencer aí, justamente por conta que ele inspira essa paixão. Então, acho que é um detalhe específico. Tem que ser apaixonado, tem que ter o brilho no olho, tem que conhecer muito bem o público, sabe? Então, não adianta, por exemplo, eu contratar uma pessoa... Ai, maravilhoso, fantástico, ok. Mas conhece meu público? Conhece a necessidade dos nossos alunos? Conhece a necessidade da nossa cidade? E ter reconhecimento também desse público, né? Esse público tem que reconhecer que esta pessoa, às vezes ela nem é um influenciador, né? Que a gente, inclusive na nossa talk anterior, a gente falou sobre essa diferença entre influenciador e criador de conteúdo. E se você não viu por quê? Não viu por quê? Você pode ver, tá no Instagram, tá? @criacpode, você pode assistir a nossa última talk, onde a gente recebeu Nasce, Matheus e Will para falar sobre economia criativa. Bom, mas quando a gente fala em saúde e criatividade, a gente não pode deixar de falar de longevidade. E esse tema, ele é uma tendência para os próximos anos. Inclusive, foi uma das temáticas trazidas no SXSW, o famoso South by Southwest do Texas, né? Um evento que aconteceu entre 7 e 15 de março deste ano, o maior evento de criatividade do mundo, com mais de 1.400 painéis. E longevidade foi um tema muito, muito trazido, né? Então, indo por essa questão da longevidade, né? João e Fran, como vocês enxergam essa relação de que eu preciso me cuidar para viver melhor? Será que vale a máxima de que quem se cuida mais, cria melhor? Olha, eu acredito nisso, assim, de uma forma gigantesca, porque eu já passei pela situação de precisar parar de trabalhar em comunicação por causa de adoecimento, né? E assim, a gente muitas vezes, e eu costumo dizer isso sempre, na juventude sobretudo, a gente tem uma sede de querer fazer, realizar e assistir as coisas acontecerem. E muitas vezes, essa ânsia que a gente tem nesse mundo super acelerado leva a gente para esse estresse que vira crônico, que gera um adoecimento psíquico, que foi isso que eu sofri, viu? E aí, quando eu me vi aos 23 anos,
numa clínica psiquiátrica com um laudo, afastado pela Seguridade, né, pelo INSS, por conta de excesso de trabalho, eu falei, não, alguma coisa tá errada. Estou trabalhando com o que gosto e acho que esse é o grande perigo. Muito doido pensar isso, hein? Ai. Muito doido pensar isso, mas é verdade. Porque quando a gente trabalha com... Sentiu aí. Calma, gente, calma. Aqui foi. Calma. Mas é verdade, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente parece esquecer sobre os limites. Sim. Nada é mais sobre a remuneração no final do mês. Tudo é sobre um grande propósito que a gente tem na vida. Mas nós somos seres humanos limitados. A gente precisa entender também o nosso limite para o trabalho, sabe? Então, depois que eu vivenciei a burnout, eu falei, eu preciso replanejar a rota e entender como que eu consigo me manter, que essa é a função do trabalho, fazendo aquilo que eu acredito que também é uma grande demanda própria do nosso tempo. Às vezes, esse contato entre gerações diferentes, né? A geração Z, isso aqui é tão geração Z, falar assim, não é? E aí, não é? Fala a verdade, às vezes a gente até esquece que a gente está acostumado com outro formato, mas esse contato da geração Z com a geração millennial e as outras, né, que vieram antes, às vezes traz um choque de realidade. Às vezes o gestor olha para a geração Z, para os profissionais que estão chegando e dizem, eles não gostam de trabalhar. Eles não têm responsabilidade com nada. Meu Deus, eles são muito problemáticos. Mas é porque os valores são diferentes. A gente não enxerga o trabalho mais como os nossos pais enxergavam. A gente não está buscando se aposentar no primeiro emprego. Sim. A gente quer trabalhar para viver bem, num lugar que ofereça a gente possibilidade de construir, de conviver com novas ideias, mas também de viajar, de poder ir ao médico numa segunda-feira, de ter uma folga na sexta, porque a gente não tá aqui para trabalhar. A nossa geração olhou para trás e disse, gente, deu ruim, galera, né? Então a gente quer ser diferente, né? Então eu só entendi isso. Não era. Eu só entendi isso depois que eu passei pelo adoecimento. Isso é uma coisa curiosa. Acho que o adoecimento, assim, pra mim, ele mudou de perspectiva de vida, de eu ter que entender o que era sucesso, a forma que eu me vestia. Foi no adoecimento, afastado, que eu olhei pro meu guarda-roupa e falei, meu Deus, só tem preto, branco e jeans. E de repente, gente, eu já estava vestindo estampa. Sim, sim. Sabe? E testando coisas. E se isso não é buscar a cura por meio da criatividade, eu não sei o que é. Né? Ainda que de forma assim orgânica, ainda que não seja de forma pragmática. Mas muitas vezes... olhar também para o que está nos condicionando é muito doido, né? E encarar isso, assim. Eu acho que aprendi também nesse processo, por exemplo, que burnout não é uma doença que se desenvolve só por excesso de trabalho. Né? Ela tem múltiplos fatores. É excesso de trabalho, é falta de propósito, é assédio moral, é falta de reconhecimento. E às vezes a gente se escraviza num sonho por achar que, né, aquele ideal profissional é o nosso caminho, e muitas vezes não é. A internet e a produção de conteúdo em si é a prova viva disso. Sim. De que outros caminhos existem, de que aquilo que a gente gosta não é uma ilha no meio do oceano, que sempre vai ter alguém que gosta daquilo também, né? E que a sua maneira de falar chega em outras pessoas e que você tem essa possibilidade, que antes não era nos dada porque os veículos de comunicação funcionavam de outra forma, né? Então eu acho que se cuidar, Levi, na vida e no trabalho antes de tudo, dar um passo importante para o sucesso profissional, pessoal, sabe, relacional, tudo.
Você é o seu maior negócio. Então você precisa ter saúde, você precisa ter autocuidado, né? Então, não, eu quero trabalhar em tal empresa, esteja bem para isso. Eu quero trabalhar produzindo conteúdo para mim, esteja bem para isso também. Até porque, né, o trabalho, por incrível que pareça, ele é só uma das áreas da nossa vida. Exatamente. Às vezes você pergunta a alguém, e eu sempre brinco muito com isso, né? A quem você é? E aí a pessoa começa com, não, eu sou publicitário, sou não sei o que, não sei o que. Eu, poxa, mas a pergunta foi quem você é, não qual o teu currículo. São coisas diferentes. Nós não somos o nosso currículo. Nós não somos o que nós fazemos, o que nós entregamos ao mundo, né? Então, esse conhecimento, ele é muito importante, né? E nessa linha de raciocínio, Fran, como é que você lida com essas questões? Eu imagino que não deva ser muito fácil gerenciar comercialmente um negócio tão grande quanto uma instituição de sucesso como essa. Mas você parece bem. Pois é, né? Mas assim, me vi muito na fala dele. E é uma construção, né? Porque assim, tem hora que você precisa dar prioridade à sua saúde. E aí eu cheguei num momento da minha carreira, eu tenho mais de 15 anos de atuação na área de educação. E aí chegou um momento que eu tinha recebido, inclusive, uma proposta para ser franqueada de uma unidade. E eu falei, não, peraí, mas a minha saúde estava um caco, estava um lixo em todos os aspectos. Em todos os aspectos, emocional, físico, todos os aspectos, assim, eu abri mão da minha vida durante 4 anos para me dedicar para a empresa, pelo propósito, pelo sonho e pela missão. Então, assim, eu sempre tive a missão que a educação é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. Então, assim, esse propósito, ele parece que é enraizado, assim, dentro de mim, sabe? É um negócio doido. Eu falo que é uma cachaça que, meu Deus, eu tomo e fico enlouquecida. Então, até conseguir entregar isso, era muita coisa. E aí chegou um momento que eu disse assim, não, peraí. Eu larguei tudo. 4 anos de empresa, a possibilidade de ser uma franqueada da rede, e fui embora. Fui para o Espírito Santo, fui morar lá, morei 3 anos lá, e ficava 10 minutos todo dia da praia. Era a minha terapia maravilhosa. Inclusive, assim, encontrei um grupo fantástico, que é um grupo de mulheres que se encontram todas as terças-feiras de manhã na praia. E existe uma terapraia, literalmente. É uma terapia na praia que acontece de forma gratuita, com atividade de corrida. Então, eu fui refazer a minha vida longe de tudo. Longe de pessoas, longe da minha família, longe do meu trabalho, longe de coisas que eu amava aqui na minha cidade, para uma cidade que eu não conhecia ninguém, nada, né? E assim, fui me reencontrar. Eu preciso desse momento. Claro que eu fui trabalhar lá, né, gente, que não dá pra viver de arte, porque eu não sei ser artista. Não sei. De jeito, não sei fazer um ó com copo. É capaz do copo sair errado, assim, sabe? Então, assim, eu fui cuidar da minha saúde mental. Eu fui cuidar do meu físico também. Eu tinha adquirido fibromialgia. Então, assim, aos 30 anos eu tava com fibromialgia. Então, eu ia trabalhar, às vezes, à base de morfina. Eu ia tomar morfina no hospital, minha médica chorava comigo. Ela, Fran, não tô aguentando. Ela aplicando a morfina, eu chorando. Ela, você quer atestado? Eu falei, não quero atestado. Eu preciso trabalhar, que eu tenho não sei o que, tenho não sei o que, tenho não sei o que, tenho mais não sei o que, minha equipe não pode... E tal. Eu falei, a equipe vai continuar, todo mundo vai continuar. E aí foi muito engraçado, assim, no dia que eu pedi minha demissão, minha chefe não acreditava. Ela não acreditou, ela achou que era blefe meu. E aí eu escaneei a carta, mandei pra ela, eu falei, tô indo embora. Bem aquela música, tô indo embora. A mala está tudo pronto, eu não queria nem que ela chegasse a usar e falasse, não, você não vai, você vai ficar. Eu falei, não, já arrumei minhas coisas, já desloguei do computador, já mandei a carta pra você porque eu tô indo embora. Ela, você vai pra onde? Eu falei, tô indo pro Espírito Santo. Que dia? Eu falei, amanhã. Você é louca? Aí eu fiz assim, isso mesmo. Eu amei. Eu sou louca por mim. Exatamente. Eu sou louca por mim. Então, assim, você pode abrir mão de qualquer morada, mas eu sou a minha principal morada. Então, assim, a minha mente precisa estar bem, o meu corpo precisa estar bem, sabe?
E aí eu fui cuidar realmente de coisas, tipo, não, eu quero trabalhar numa empresa que 5 horas eu esteja livre, porque 5h10 eu quero estar na praia. E foi assim durante 3 anos. Né? Tanto que quando eu recebi a proposta para vir para a Unex, uma das minhas conversas com a minha gestora foi exatamente, eu não abro mão da minha qualidade de vida. Eu trabalhei em empresas que eu trabalhava às vezes 24 horas. Então, não tinha limite para os meus gestores de mandar mensagem. Você tem pauta, você tem demanda, você tem meta para entregar. Então, era meia-noite, tipo, meia-noite estava entregando uma meta, no dia seguinte já tinha uma meta nova. Esse é um sério problema do trabalho moderno, né? Muito. Porque a gente se colocou num lugar de uma nova escravidão. Porque essa coisa mesmo do home office, não, mas você trabalha de qualquer lugar. Esse é o problema. Você trabalha de qualquer lugar. Aonde você estiver, se o seu chefe lhe ligar, olha você trabalhando. Exatamente. Né? E aí o João levantou uma pauta que me tocou muito quando ele fala sobre essa questão de a gente se perder no processo, a gente se tornar escravo do nosso próprio sonho, né? Inclusive, gente, eu vou estar encerrando esse episódio aqui, porque eu tô um pouco cansado, vou dormir. Mentira, tô brincando. tô brincando, brincadeirinha. Vou junto. Porque de fato, João, às vezes a gente foca tanto na ponta, né, na linha de chegada, que a gente esquece que não adianta chegar na linha de chegada exaurido, depressivo, com fibromialgia, ou às vezes morrer antes. Exato. Exato. Porque é o que você disse. Ah, meu Deus, mas e a empresa? Mas e a minha equipe? Gente, se eu morrer hoje, amanhã tem outra pessoa aqui apresentando o que é que pode. Sabe? Então, assim, nós não somos insubstituíveis. Nós não somos insubstituíveis. Bem-vindos ao capitalismo. Então, a gente precisa, de fato, se priorizar. E mais do que nunca agora, né, Lei? Com essa hora ilimitada de trabalho que a gente tem acesso a tudo, a todo tempo, toda hora, eu acho que mais do que nunca prestar atenção mesmo no que você está fazendo, por que você está fazendo, que horas você está fazendo. João falou sobre inserir a criatividade ali na sua forma de vestir e tudo e tal, para sair desse cenário, né? Eu me identifiquei, eu estive também nesse lugar de burnout, e algo que eu fiz que hoje em dia eu vejo, nossa, naquela época eu achava que não tinha condição. E hoje eu vejo que eu não tenho condição de tirar práticas do dia a dia, de assim, é um dia cheio, é um dia de grandes responsabilidades que eu não posso deixar de ter, mas uma boa conversa, uma atividade, algo que vai me fazer bem ali no dia. Um cafezinho superfaturado com um amigo. Superfaturado, a aula que eu tenho ali, então, porque é importante para mim. Então, assim, são coisas importantes também, entender que são coisas importantes também no seu dia a dia, infelizmente, é uma realidade muito presente no meio dos comunicadores, né? Que é nosso ramo, mas é algo que todo mundo ou está passando, ou já passou, ou ainda não reconhece que está passando. Então, é ter essa sensibilidade da gente ver que a gente precisa de ajuda, a gente precisa acordar, né? A gente precisa cuidar desse lado, porque a gente trabalha com o que a gente ama, né? A gente vê que pessoas que trabalham com o que amam, mas é muito triste mesmo, é angustiante você ver esse brilho se perder, né? Você vê algo que era um amor tornar-se ruim. Se tornar um trauma, se tornar um fardo, se tornar... Vou dizer uma coisa sobre isso, assim, que é importantíssimo. Às vezes nós que somos produtores de conteúdo, trabalhamos com comunicação institucional muitas vezes, a gente é convidado por empresas, que claro, aqui não tô falando da Unex de jeito nenhum. Vai ousar falar. Claro que não é vocês. Porque vocês têm um posicionamento diferente nisso, e a forma que você explicou sobre essa relação de produção de conteúdo já deu para entender várias coisas. Algumas empresas
convidam os produtores de conteúdo, os digitais influencers, para passar uma imagem positiva que não se constata no dia a dia da empresa. Então, assim, toda vez que alguém me convida, João, venha cá, a primeira coisa que eu peço é: você pode me passar a documentação da empresa que trata sobre a missão, visão e valores? Show. É a primeira coisa que eu peço. Porque eu quero entender se os valores que aquela empresa traz estão alinhadas com o que eu já conheço, do que eu estou conhecendo, e saber se a comunicação que eu me proponho fazer vai atender aquilo. Até porque é a sua imagem, né? A minha imagem. É sua imagem conectada com uma empresa que precisa ter também os seus valores, também a sua missão e seu propósito. Exatamente. Então tem que estar muito bem conectado. Tem uma coisa, Fran, curiosa, que assim, já acontecem com muitas instituições assim, que já me procuraram e que eu acabei realizando serviços, né, de produção de conteúdo. Uma vez, uma empresa, uma das, né, me chamou para fazer um conteúdo também, assim, mais divertido, mais para a geração Z. E aí eu disse, olha, qual é o problema que você quer resolver com essa produção de conteúdo? Porque é bem verdade que o que a gente faz é evitar ou resolver problemas. Sim. E aí o gestor parou para pensar, foi conversando comigo sobre as dores que ele sentia. E no final da conversa, eu entendi que o problema dele não se resolvia com comunicação, Nasce. E não é todo problema que se resolve em comunicação. Um problema administrativo, meu bem, se resolve administrativamente. Né? Um problema de comunicação, um problema de posicionamento, um problema de marca, a gente resolve com comunicação, com estratégia, com marketing, né? Mas aí, a gente que é de comunicação, a gente trabalha junto com o administrativo. Então eu disse, olha, entendo o que você quer, mas eu não tô aqui para trabalhar para você e não te dar um resultado. Então a gente vai conversar outro dia, eu vou te trazer uma outra proposta. A gente fez outra proposta e eu disse, olha, aqui eu só trabalho com uma psicóloga organizacional para dar conta disso. Elaborei um plano de mapeamento, de investigação, e o final desse plano de ação tinha produção de conteúdo assim, 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 assado. Porque senão você pode comprometer aquilo que você disse, a imagem de quem está produzindo o conteúdo, porque você se vincula. Sim. Você não resolve o problema do cliente que está pagando por um resultado, não é brincadeira. E o cliente reclama. O cliente reclama e você ainda sai com a fama de quem comeu o dinheiro da vovozinha e não resolveu o BO, né? Então, assim, eu não tenho interesse nenhum como produtor de conteúdo de trabalhar para uma marca que depois eu vou dizer, finge que eu não fiz nada, sabe? Assim, finge que eu não atendi, não conta a ninguém. Não. Se eu digo um sim, é pra coisa acontecer, então vamos fazer direito. Ô, João, mas assim eu não quero. Pra mim também não dá. Porque a gente precisa dizer não. Sim. O não é a coisa mais importante na nossa carreira, gente. Eu acho que é dizer sim pra nós. É totalmente. Sabe, falar sim pro seu propósito, sim pra sua missão, sim pra aquilo que você acredita, né, que vai levar a sua imagem. Então, eu acredito que é dizer sim. É dizer não pra pessoa. Não, é sim pra mim. É libertador. Nossa! Tem uma filosofia que diz que todo sim é um não e todo não é um sim. Porque a realidade tem múltiplas circunstâncias. Então, quando eu digo sim pra uma coisa, eu estou dizendo não pra outra. E quando eu digo não pra uma coisa, eu estou dizendo sim pra outra, né? E a gente precisa ter esse parâmetro, né? Sempre converso muito com o Dan nos nossos cafezinhos superfaturados. A gente sempre conversa sobre o que nós não queremos, né? Aqui, antes de iniciar, né, o talk show, eu expus uma lista de coisas que não se fala no Cria Que Pode, que não se faz no Cria Que Pode, porque não estão alinhados com os valores da marca Cria Que Pode. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ter essa noção do que a gente não quer. Porque a vida nos dá muitas situações, muitas oportunidades. Quando eu tenho muito claro pra mim o que eu não quero, eu aceito o que eu quero com muito mais certeza, né? Do caminho que eu estou indo, com muito mais tranquilidade, né? E no nosso talk show anterior,
a gente falou sobre essa questão de viver com um olhar para a criação de conteúdo, né? E aqui eu toco muito mais no João, que é criador. Se eu vou viver com um olhar para a criação de conteúdo, e criatividade é um modus vivendi, né? Criatividade é um modo de vida. Então eu tô sempre trabalhando se eu sou criador de conteúdo? Fique agora com esse triplex na sua Não, porque às vezes você Eu acho está... que é um condomínio fechado. Às vezes você está numa conversa tranquila com seus amigos. E do nada, gente, mas isso daria um excelente conteúdo. E aí seu cérebro começa a racionalizar. E olha você trabalhando no meio da social com a galera na sexta-feira à noite. Olha o seu cérebrozinho trabalhando. Eu acho que não, gente. Eu acho que não é trabalhar Só o do foguinho na testa. tempo todo, não, sabe? Só um site. Eu acho que é o olhar. Sim, o olhar fica crítico. Fica crítico, fica criativo. O nosso olhar se interessa por aquilo que tem potencial. E isso não necessariamente é trabalho. Isso é possibilidade de tornar trabalho. O que é muito mais maravilhoso. Porque você pode não startar agora. Aquilo pode ter um momento melhor de acontecer. Mas a sua cabeça já identificou isso, sabe? E quantas vezes, tenho certeza que com todos vocês, com todos nós, isso já aconteceu. Tô aqui numa mesa de bar e é bem verdade. Que são nesses momentos de relaxamento, de tranquilidade, de dispersão, de ócio criativo, que as coisas mais maravilhosas surgem. Acontece. Porque, de novo, a gente precisa estar bem. Se a gente só trabalha sob pressão, se a gente só trabalha num ambiente que é adoecedor, que é inadequado, a criatividade não é que ela vai desaparecer, mas ela vai ficar cinza. Ela vai entrando numa outra lógica, né? Ela vai querendo não estar mais ali. Criatividade é praticável, né? É praticável também. Eu tinha um professor, Vivaldo Lima, que é um dos primeiros publicitários de Feira de Santana, que ele dizia assim: João, talento... Não, dom é maravilhoso, mas a técnica supera o dom. A pessoa que tem dom e não treina, ela fica pra trás. Verdade. Então, quando você pega seu dom, olha, morro de vontade de produzir conteúdo, todo mundo diz que eu lido bem com a câmera, que eu enxergo o potencial das histórias, que eu sei prender a atenção, que produção de conteúdo basicamente é isso, né? Conseguir chamar a atenção de um público específico para algo que você está dizendo, e você não aproveita essa habilidade, alguém que talvez não tenha tanta aptidão quanto você vai meter a cara, vai fazer, vai ganhar dinheiro, vai se tornar referência naquilo, e você vai ficar para trás, né? Então eu acho que não, que trabalho é outra coisa. Trabalho é a hora que você para suar, viabilizar, executar. Criar é orgânico da mente ativa e criativa. A favor do open house. A favor. Ai, silêncio, estou na aula. Tô aqui, ó. Gente, nós temos plateia aqui no nosso painel e queremos saber do nosso público aqui se vocês têm dúvidas, se querem compartilhar algo, enfim, aproveitem, tá? Fica a dica. Vamos lá. Você quer? Enquanto vocês pensam, eu vou trazer mais um ponto de reflexão, que é este ponto de quando a gente fala sobre o lidar com o burnout, né? Quando a gente fala em burnout, a gente tá falando de uma síndrome séria, real, e que não tem cura. A OMS já considera isso, são 3 estágios, e a partir do 3º estágio não tem cura, não tem remissão. É por isso que o INSS aposenta por invalidez. É terrível. Imagine, algo que você amava, que faz o seu olho brilhar, te torna uma pessoa inválida, comercialmente falando, né? Para a população economicamente ativa. Então isso é terrível. Eu acho assustador. Eu acho realmente assustador. Só que assim, o quanto nós somos omissos com os sinais do nosso corpo? Porque o burnout, ele não começa de uma exaustão. Ele não começa de você levantar e cair. Não é uma crise séria do nada. Não, você tem sinais.
Você tem sinais. processo. É um processo. Você sente aquele dia que você acorda e fica assim, ai, não quero trabalhar. Oi, Teneno. Exato. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo. Olha aí o home office, né? Eu trabalhei nessa empresa em home office. E eu tinha 17 reuniões por semana. Gente, eu amo conversar com pessoas. Eu amo discutir ideias, discutir estratégias. Mas, meu amigo, acordar todos os dias para uma reunião, 8h15 da manhã. Depois outra reunião, 9. Depois outra reunião, 10. Gente, eu parei de querer ter contato com o ser humano. Eu não queria mais falar com ninguém. Era um negócio assim. E ali, eu fui começando a perceber. Porque eu acordava de manhã e já tava assim, tipo, não quero. Não quero ir. Só que, tipo, não tinha nem que ir, sabe? Porque era o meu quarto. O computador tava no meu quarto. E aí, em um certo dia, numa reunião com a minha gestora, meu índice de desempenho, lá eles têm um método de cálculo, meu índice de desempenho tinha caído 2 pontos percentuais. Meu índice que tinha dado 1,8 caiu para 1,6. E a minha gestora agiu como se eu fosse, nossa, uma da pior profissional do mundo. Eu fiquei assim, tipo... Como se fosse Aquele- 1.6. Entende? Ele se resume num 1.6. Exato. Acabou. Eu fiquei assim, tão... Você é um número. Exato. E quando eu terminei... Eu não sou um robô. Exato. E quando eu terminei essa reunião, desceu uma lágrima. Imediatamente, eu liguei pra psicóloga organizacional da empresa e falei, eu quero minha demissão. Eu não fico aqui mais nem 1 minuto. E aí me demiti. E aí saí. E fui me virar pra reorganizar a minha vida financeira. Porque esse é um outro ponto bem importante também, né? A gente vive a sociedade capitalista, tem que se organizar. Não é todo mundo que pode acordar no dia seguinte, assim, pro Espírito Santo, passar 3 anos, viver um ano sabático. Não é Não todo foi mundo. ano sabático, não. Trabalhei. Fui só de mala, larguei tudo aqui, apartamento, tudo, e falei, tô indo embora. Também se enlouqueceu. Eu falei, isso mesmo. Pois eu posso é. me dar esse luxo agora. Mas assim, é o que você falou, né? O corpo vai dando sinais. Sim. E o meu corpo tava gritando, sabe? E a minha chefe, a minha gestora, tava nem aí. Eu tava dando conta do negócio dela. Ela tava a 600 quilômetros de distância e tava lindo, tava maravilhoso. Enquanto o assédio moral se você não entregar a meta, não vai ter pagamento pros funcionários. Caramba. Então eu dormia com esse barulho no pé do meu ouvido sem ser meus funcionários. Mas a responsabilidade era minha. Então, assim, eu lembro de uma situação que eu tive com a minha equipe que foi muito legal. Às vezes a minha equipe sentia... Eu tinha que... E fora que, assim, você como gestor, você tem que vibrar muito alto. Sim. A peteca não pode cair, o sorriso não pode sair do seu rosto, o brilho no olho não pode, porque senão a sua equipe vai junto. Você desmotiva a sua equipe. Você pode estar dentro do calabouço, dentro do calçado. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Vamos lá, galera, a gente vai entregar o resultado hoje, vamos lá. Porque senão a peteca cai. E aí eu tive um momento bem interessante, bem criativo com a minha equipe. Falei, vou levar todo mundo hoje a gente vai brincar. Hoje, sexta-feira, 5 horas, traz a roupa da academia, traz tênis, não sei o que a gente vai pra quadra. Bora massa. resolver os problemas. E tinha uma equipe administrativa e uma equipe comercial, né? Aí falei, vai todo mundo brincar de baleado. Tá com raiva? Baleia. Vai balear o coleguinha. Vai balear o colega. Nossa! E aí depois a gente fez um churrasco, depois daquele momento ali. Mas foi muito massa. Foi um dos momentos, assim, em relação à minha equipe. Sempre gostei de fazer coisa diferente com a minha equipe. Bora comemorar a meta restaurante. Isso aqui. Eu falei, não, peraí, vou fazer um negócio diferente. Eu sou doida pra levar uma equipe paintball. Doida. Muito massa. Doida. Descompressão. Eu falei assim, bora levar todo mundo pro paintball. E no dia seguinte, foi uma resenha no trabalho. Eles totalmente, assim, leves, sabe? O gente, claro, com o braço roxo, mas tinha sido fora do trabalho, não tinha nada a ver com isso. Mas eles estavam felizes, resolvidos, entendeu? Você que não faz não sei o que, pá! Falei, eita, se essa bola pega, senhor. Vamos que vamos. Mas foi uma forma diferente e criativa de unir a equipe, falar que a gente tinha que jogar junto, que o jogo é esse, que funciona cada um, às vezes, realmente no seu lado, mas que a gente precisa focar no resultado final. E aí a minha equipe tomou isso aí, fez um jogaço, foi muito massa. E eu acho que isso virou uma memória afetiva pra eles. Que massa, que massa. E é por isso que a Unex arrasa tanto quando o assunto é gestão de pessoas, né? Ó o exemplo aí, né? Muito. Mas e aí, plateia? Temos perguntas? Temos perguntas? Não.
Tem? Eu vou com o microfone até você. A plateia não tá sendo vista, a gente não tem câmera na plateia, mas ela vai falar, tá bom? Vocês vão escutar aí. Oi, gente, tô gostando muito tudo que vocês falaram. E eu sou do marketing, mas eu sou muito do recursos humanos. Então, tipo assim, eu tenho uma empresa que, na verdade, parece que eu sou mais de recursos humanos do que de marketing. E teve uma coisa que o João falou que eu queria tirar essa dúvida, né? Você falou sobre empresas que tratam a criação de conteúdo para solucionar problemas que não é em si a criação de conteúdo que vai solucionar. E eu passo por um cenário que eu sou gestora de tráfego, né? E acaba que a base de empresas menores na cidade de Feira de Santana é escassa de coisas que eram para ser básicas, que eram para ter em todas as empresas. Então, como lidar com... Nossa, se eu não aceitar a empresa que não tiver o básico, eu não vou ter nenhum cliente. Como é que você lida com isso na criação de conteúdo, lidar com empresas que não têm o básico, e se você não puder trabalhar com empresas que não têm o básico, você não vai ter um trabalho. Não, eu achei legal... Gente, ainda bem que ela falou direcionada pro João, viu? Não, e assim, eu achei legal porque na primeira vez que a gente perguntou, ela, rapidinho, o que eu tô pensando. Pensou, viu? Pensa? Ela pensou. Gente, eu tô... Menino, vamos... Senta aí, pega a caneta. Pega o papel e a caneta. Pra escutar o que João vai passar aí agora. Porque João é o homem das soluções. Eu? Ixi! Eu acho que a busca pela solução é uma coisa mesmo que mora no coração de todo produtor de conteúdo. Né? E é verdade, né? Ele tem. Mas assim, o olho. Sobre isso, eu entendo absolutamente, também já lidei com isso. Mas veja só, o que é que você está prometendo com o seu trabalho? E para qual segmento você decidiu atuar? Eu acho que essas são duas coisas fundamentais da gente ter quando a gente vai oferecer um serviço para alguém. Porque às vezes, na ânsia de fechar negócio, sim, o cliente que não entende muito de comunicação, e não é obrigação dele entender de comunicação, é nossa obrigação entender, ele na conversa demonstra querer o céu, a terra, sabe, o mar, as estrelas, e a gente concorda com aquilo porque a gente quer fechar negócio. E a gente fecha. E depois a gente não tem paz. Entendeu? Não, gente, é verdade. O óbvio precisa ser. A gente não tem paz, porque assim, uma pessoa pede demissão, liga pro marketing. Entendeu? Alguém atrasou, tal, liga pro mar. Não é a sua obrigação, enquanto marketing, dar conta de questões que não são da sua área de atuação. Tá? Olha, João, mas eu decidi que eu quero atuar com empresas de determinado segmento de tal tamanho. Se você já decidiu isso, você já tem como supor, pelo menos, ou de forma estratégica, identificar quais são as carências dessas empresas. E você elaborar o tipo de serviço e os resultados pretendidos a partir da realidade de cada empresa. Sabe? Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir caminhar em curva ascendente. Porque senão, é bem verdade que o nosso trabalho é só em grande parte, lidar com solução de problemas, né? Uhum. Muito em comunicação. Não sozinho, mas de comunicação, sim. Mas se a gente começa a querer abraçar os problemas que não são de nossa competência e que nós não temos habilidade para dar conta, nós nunca seremos o profissional que a gente quer ser. Perfeito. Entendeu? A gente vai ser ali o álibi para alguém falar mal da comunicação, dizer que não funciona, que esse negócio de rede social não leva nada para lugar nenhum. E que a gente sabe que não é verdade. Sabe? Então assim, João, eu quero que você faça
um planejamento de conteúdo pra gente chegar a 50 mil seguidores em um mês. Orgânico? Eu sinto muito, amor. O que é que você tá me oferecendo pra gente conseguir esse resultado extraordinário? Né? Eu posso pensar em ações mirando esse número. Mas eu garanti pra você que com este orçamento, eu vou te dar este resultado. Trabalhando dentro da minha casa, eu não posso dizer que sim. É por isso que eu falei anteriormente, o não é uma coisa maravilhosa. Não posso, não faço, não quero. O cliente te olha de outro jeito. O cliente te respeita de outro jeito. Você tem mais bem-estar. E depois ele vai lhe procurar. Sabe por quê? Porque se ele achar alguém que diga sim, sabendo que não vai dar conta, ele vai lembrar de você. Bem que fulana me disse. Vou pra ela, que ela é mais profissional. É isso. Hino. Uau. Realmente. Vamos fazer um momento de silêncio. Mais um minuto do silêncio. Você? Tem mais. Ah, pronto, tem. Ele praticamente respondeu tudo que as pessoas trabalham com comércio e quer saber, né? Sim. Mas eu quero também direcionar a João e também falar sobre a coragem dela, que eu já fui uma pessoa que também trabalhava, já fui gerente e larguei tudo para viver do marketing. Com criança pequena em casa, no último dos últimos tempos da faculdade, cursando direito, já com pós, para trabalhar com marketing. E, como eu já tinha falado para Antônio antes, nós entramos nessa área bem no início, que eu entrei lá em 2020 estudando tráfego. Quanto dramato. Né? Quando tudo era literalmente tempo do ronco. E chegar no comércio para implantar isso, mas ainda no nosso interior, porque eu trabalho aqui em Feira também, mas eu sou do interior de Ribeira do Pombal. Eu trabalho com rádio, com cobertura de festa. Então, esse nicho de ser tão amplo e não saber para onde ir, deixa um pouco prostituído o nosso trabalho, porque a gente não sabe para onde vai. E quando a gente começa a se posicionar e procurar mostrar o nosso trabalho e com o que a gente é bom, nós somos julgados e deixados para trás por conta que pessoas vêm resolver o problema do jurídico, o problema do comercial, das vendas e também da estrutura do negócio. Mas não, nós vamos implantar o marketing, as vendas pela internet. E o comércio não aceita isso. Então eu quero muito saber de você, João, como você começou a mostrar seu posicionamento com o seu público, o seu nicho-alvo, para que a gente possa se basear nisso, né? Olha, o conteúdo que eu coloco, a minha cara, nas minhas redes sociais, se hoje vocês... Isso é um pouco engraçado. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver quase nada. Quase nada. Porque geralmente eu faço para a plataforma do cliente. Entende? Então, isso é uma coisa que eu já fiz um planejamento para alterar, porque eu quero atuar de outra forma. Mas por que isso? Porque antes dessa produção de conteúdo para essas empresas e para projetos especificamente, eu realizava outros trabalhos em comunicação. Eu falei que minha formação é em jornalismo, e foi isso que preparou o caminho. Entende? Então, assim, eu começo produzindo conteúdo jornalístico. Eu começo me conectando com o público por causa dos temas que eu oferecia na reunião de pauta das empresas que eu trabalhava, e eu usava as redes sociais para encontrar as pessoas que construiriam a matéria. Eu me lembro que uma vez na televisão, uma editora de texto disse assim: nossa, deixa eu te dizer uma coisa. As matérias que você produz, elas são diferentes de todas que eu edito aqui. E não é só pelo assunto. É pelo rosto das pessoas que aparecem. Eu achei isso, assim, fenomenal de alguém ter percebido lá dentro. Por quê? Aí aqui, uma coisa de funcionamento interno das televisões. Muitas vezes, quando alguém quer fazer uma matéria, por exemplo, sobre cirurgia de catarata,
Eu preciso de alguém que está precisando fazer ou que fez uma cirurgia de catarata para eu entrevistar. Onde eu vou encontrar essa pessoa? Aí eu vou lá no arquivo das matérias e pesquiso. Oftalmologista. Ligo pro oftalmo que eu entrevistei em uma outra oportunidade. Você conhece alguém? Então, acaba que esse modo de atuar faz com que as pessoas sempre estejam ali num campo mais ou menos confortável. Eu não fazia isso. Eu ia para o Instagram e queria até um bordão. Alguém conhece alguém que está precisando de uma cirurgia de catarata, que já fez? Isso mobilizava as pessoas. Nisso a gente conheceu histórias maravilhosas, sabe? E tristes também, né? Maravilhosas, assim, de pessoas que realizavam campanhas contra bullying nas escolas, pessoas que foram picadas mais de 17 vezes por um escorpião. Então, assim, onde que eu encontraria essas histórias se não fosse furando essa bolha que já estava estabelecida tradicionalmente, sabe? Então, a recorrência dessa atuação e mostrando também o resultado das matérias nas redes, isso vai construindo uma autoridade. Sim. Que aí pavimenta seu caminho para as outras coisas. Eu começo como produtor de telejornal, depois eu saio da televisão, vou para o rádio, fazer produção e apresentação. Do rádio, por trabalhar em rádio, utilizando o conhecimento que adquiri na televisão, a gente consegue construir um programa com linguagem e funcionamento um pouco diferente do que a gente costuma ver no mercado de feira. Por causa disso, sou convidado para ser professor e, sendo professor, eu me melhoro a cada dia em tudo que eu vou fazer. Porque aquilo que na outra mesa de bate-papo, aqui no outro talk show, estava sendo dito, estudar é fundamental. Sim. A gente precisa entender do que é que a gente está falando, do que é que a gente está fazendo, né? Por que você está fazendo desse jeito? Não sei. Eu acho muito difícil a gente conseguir se sustentar alguma coisa sem entender método. Você pode até não jogar com aquilo de forma pragmática, mas o método ele se constitui, sabe? E você precisa compreender o que é que está funcionando, o que é que precisa ser mudado. Então, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Eventualmente melhor do que eu perguntei. Então tá ótimo. Então é isso, assim, sabe? Seu posicionamento nos nichos de marketing. Isso, eu acho que assim, de novo, acho que a gente precisa saber qual é o segmento, que é a fatia do mercado que você quer oportunizar para seu negócio. Segmento. Dentro do segmento, você pode sim eleger um nicho, né, que as redes sociais possibilitam essa identificação mais criteriosa de um núcleo específico. Então, assim, eu posso falar eu vou atuar no segmento de moda, mas o meu nicho são mulheres que estão em busca de moda praia e que têm entre 20 e 39 anos. Saca? Então, assim, entender primeiro quem você quer alcançar e como que você vai fazer isso cotidianamente para construir a sua autoridade e atrair essas pessoas. Ser especialista, né? Se especializar não naquilo ser amador. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente percebe, inclusive, do influencer ou do criador de conteúdo. Esse cara, ele domina realmente o conteúdo que ele tá falando, ou ele tá falando apenas para ganhar like ou apenas para fazer um merchan? Não ser amador e não ser meramente generalista. Muito. Porque, e eu, na talk que ela estava, onde a gente conversou, eu falei exatamente isso. Se você vai a um cardiologista e reclama de uma hérnia de disco, ele vai te dizer, não sou eu que atendo isso. Você precisa de um ortopedista. Sim. Ou você precisa de um neurologista, de um neurocirurgião. Então, assim, por que quando a pessoa chega, você é videomaker, a pessoa chega pra você dizendo que precisa de foto, você diz que é fotógrafo? Sabe? E aí você vai, frustra o cliente, e aí você vai e causa esse impacto negativo no mercado. Quantos clientes já chegaram pra mim, pra Dan, lá na agência, dizendo, ai gente, vocês são minha última tentativa, porque eu não acredito mais em marketing, eu não acredito mais, não acho que funciona, não, isso não dá certo. Quando eu sugiro trabalhar com influenciador, misericórdia.
Tem clientes que não, já trabalhei com 4 influenciadores, e não deu certo, não sei. Aí eu, trabalhou como? Que estratégia? Qual foi o critério para escolha desses criadores de conteúdo? Como esse conteúdo foi co-criado com esse criador, né? Então, existe muito pra gente entender e muito pra gente navegar nesse mar de oportunidades que é a economia criativa. Mas, por hoje... Só uma coisa. Pera aí, gente, que João... Só porque você disse uma coisa aqui que eu falei, não posso deixar de falar isso. Ô, gente, deixa eu dizer. A gente fala. É porque assim, muita coisa, né? Você vai criar confusão, né? Um pouquinho só. Eu sabia. O olho dele brilhou com a confusão. O que acontece? A gente tava falando aqui sobre a coisa de dar conta daquele trabalho que não é a nossa competência, que esperam-se da gente. Assim também, e que prejudica o próprio funcionamento profissional da nossa área, é a questão do valor a ser cobrado. Às vezes a gente cobra baixo porque a gente está começando. Então a gente... eu não sei se eu vou conseguir entregar do jeito que deveria. Então você cobra abaixo pelo... Válido, né? Mas, às vezes, se cobra baixo só para fechar o negócio. Aí eu quero que vocês pensem em casa. Você vai fechar um negócio por X valor, incluindo filmmaker, fotógrafo, planejamento, estratégia, Assessoria de vídeo. design, assessoria de imprensa. Entrega tudo. Entrega tudo. Até a alma. Aí cobrou o valor Xzinho. Aí você chega em casa e pensa, eu não vou conseguir dar conta disso sozinho. Vou precisar de um jornalista e de mais 3 publicitários. Aí você vai pegar esse pouco e você vai dividir em pequenas partes chamadas de migalhas para dar a essas pessoas. E aí você cria um buraco gigantesco para amanhã você cair de novo. Você não vai conseguir, se você continuar assim, crescer na sua área e você ainda impede o crescimento do seu coleguinha que também acredita no seu projeto e pega em sua mão. Então assim, se remunere bem e pague seu coleguinha bem. Se a pessoa não consegue pagar, você refaz o plano, refaz a proposta. Pelo menos eu acredito nisso, sabe, Levi? Refaz a proposta dentro da realidade daquela pessoa para entregar um outro resultado com a pessoa ciente disso. E não envolva outras pessoas, assim, sabe? Deixa para envolver quando tiver uma estrutura para envolver, assim. Porque isso é uma coisa que se disseminou. Aqui em Feira de Santana isso existe tanto, e é um buraco gigantesco, porque a pessoa depois não consegue sair. Você vai... mas eu cobrei... Vira a regra. E depois você quer cobrar do seu colega. Fulano tão careiro. O fulano é justo apenas, né? E assim, é só isso. Viu? Posso complementar, Levi? Porque esse assunto é polêmico e ele é gostoso. Mas ele é gostoso, tá? E principalmente falando da questão de Feira de Santana. De serviços, de produtos, né, dessa entrega. Teve até uma imagem que saiu uma vez de 2 manequins, né? Com a calça baixa, falando que o preço realmente está baixo. E Feira de Santana, popularmente, é conhecida por uma cidade feirense, né, de feira, de Pichincha. E uma das coisas que eu cheguei lá no Espírito Santo, né? Aí eu cheguei lá, tinha uma prima minha que morava, eu falei, vamos pinchichar. Pelo amor de Deus, não pinchicha aqui não. Se falar que é tanto, paga. As pessoas aqui odeiam pinchichar. Ele já vai te dar o preço real. Eu falei, não, mas lá na minha cidade não dão preço real, não. Eles botam mais que é pra chegar a um valor menor. Não, mas não funciona aqui assim. Então, assim, isso é muito cultural de Feira de Santana, essa questão da desvalorização. E principalmente desvalorização do profissional. Eu vejo empresas, por exemplo, que têm condições de pagar um bom profissional, um recurso realmente acessível. E quando você fala que é de Feira de Santana, ele quer desvalorizar o seu trabalho. Se você fala que é de São Paulo, se você fala que é do Rio, se você fala que é de BH... Pô, galera, desculpa, né? Peraí, vamos valorizar quem tá na nossa terra? Vamos valorizar quem conhece o nosso povo, conhece o nosso público, fala a linguagem realmente que nosso público se identifica. Pô, pega um paulista. Gente, nada contra paulista, mentira. Pega um paulista e vai colocar para vender um produto baiano, um produto feirense. E aí, como vai ser? Ele vai falar com a linguagem dele.
Então, assim, na hora de valorizar o nosso profissional, o profissional feirense do mercado digital, do mercado de marketing, de publicidade, de tráfego pago, as pessoas têm essa resistência. Ai, porque de feira eu vou pinchichar. Ai, porque de feira tem que ser mais barato. E um serviço, às vezes, inferior, um cara lá, porque é de outro estado, é um sudestino, certo? Vai entregar um serviço, às vezes, que não tem realmente o potencial que a nossa Bahia tem, que o nosso Dendê tem, literalmente, e ele vai receber mais por isso. Então, assim, isso é culpa do mercado? Sim, mas também é nossa culpa. Pois é, meu amigo. Pois é. Se Babado. você achou que ia ser uma conversinha, água com açúcar, pra você relaxar, é isso, gente. Com o João e Fran realmente não vai estar Fica aí a sendo possível. reflexão pro restante da noite. Pois é. Mas você tem todo esse tempo aí pra refletir. Mas sabe a melhor forma de refletir mesmo? Aproveita que daqui a pouquinho começam os shows. Tem shows no Dia Mundial da Criatividade, lá no Shopping Millennium, com a nossa feira de economia criativa. Então vai conhecer gente nova, vai comprar coisa legal, vai experimentar, experienciar e, claro, né, gente, curtir um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Tem que ter o ócio criativo, né, gente? Tem que ter o ócio criativo. E amanhã a gente se encontra de novo aqui na Unex para mais talk shows incríveis. São mais 3 talk shows. A gente vai receber algumas marcas sensacionais e alguns creators tão incríveis quanto. Eu tenho certeza que vai ser lindo, não é, Dan? Com certeza. Amanhã o nosso último talk show começa às 16 horas e a gente espera todos vocês aqui presencialmente e nas redes sociais do CRIA. Pois é. E essa beleza, gente? Essa beleza é resultado de quê, meu Deus? A gente teve a presença de Raíssa, que fez essa make aqui em mim e em Lê. E Juva Estamparia, claro, sempre presente nos episódios do CRIA. Com os modelos desses também não precisa se esforçar muito, né? Brincadeirinha. Eles arrasam muito. Muitíssimo obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores e a marca mantenedora do Dia Mundial da Criatividade aqui em Feira de Santana, a Unex e a Unex Med. Muitíssimo obrigado a Uncasa, Fal Martins e as demais apoiadoras do Cria Que Pode. Muito obrigado. A gente se vê amanhã.